Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Aleluia! Glória a Deus, amém. Você pode se assentar, meu irmão, lindo, maravilhoso. Glória a Deus por mais um culto fé nessa noite. Quem está feliz dá um glória a Deus. Quem não está feliz vai ficar até o final do culto. Pode acender as luzes aí em nome de Jesus. E disse: haja luz e houve luz. Amém. Oh, glória, viu só? Funcionou. Amém, meus irmãos. Culto fé, mais uma quarta-feira na presença de Jesus. Glória a Deus por isso. Ele é quem nos fortalece, Ele é quem nos sustenta, e você está em pé, você está aqui. Você precisa agradecer a Jesus por mais um culto, por mais uma oportunidade que nós temos de adorar ao Senhor, a Jesus. Quando você entrou nessa porta, você viu, leu aquela frase que diz: esse lugar é sobre Jesus. Esse lugar é sobre Jesus. Não é sobre os pastores, não é sobre uma pessoa, mas é sobre o Rei dos Reis, o dono do mundo, o Criador de todas as coisas e também o seu sustentador. Ele é o nosso Senhor. Nessa noite nós precisamos nos alegrar no Senhor. Não importa a circunstância ou a tempestade, mas a ordem de Deus para nós através da Bíblia é: alegrem-se, em tudo dai graças. Isso é uma ordem de Deus para nós. Em tudo dai graças, sejam agradecidos. Meu irmão, eu não sei você, mas eu tenho motivo para dar graças a Deus nessa noite. Eu tenho motivo para agradecer ao Senhor, mesmo diante de uma turbulência, mesmo diante de uma luta, de uma tempestade. Nós cumprimos com a palavra de Jesus, onde diz: em tudo dai graças. Então agradeça nessa noite por aquilo que você tem recebido do Senhor. Também agradeça nessa noite pelas dificuldades, pelas lutas, pelas circunstâncias. Você pode agradecer ao Senhor, e por isso também nessa noite: Jesus, obrigado pelas dificuldades, obrigado, Senhor, pelas batalhas, obrigado, Senhor, pelas lutas, porque eu sei que eu tudo posso naquele que me fortalece. Essa é a resposta de Deus para aqueles que se alegram diante de qualquer circunstância. Tudo posso naquele que me fortalece. Se a nossa fé está baseada somente nas coisas boas da palavra, nas coisas boas de Deus, a nossa fé é uma fé rasa. Se nós estamos sendo baseados e estamos caminhando diante somente das coisas legais, maravilhosas da palavra de Deus, a nossa fé ela é momentânea. Mas quando nós estamos firmados na rocha que é Jesus, pode vir vento de qualquer lado, pode desmoronar o mundo, mas eu sei que o Senhor está comigo. O Senhor é o Senhor da igreja, a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Será que o noivo não cuida da sua noiva? Será que o noivo não vela pela sua noiva? Esse noivo é perfeito, esse noivo ele cuida da sua noiva e trata ela com alegria, com bênçãos. Jesus é o noivo da igreja, nós somos essa noiva, e nós precisamos ter essa ciência, que nós estamos seguros, diante daquele que nos guarda, diante daquele que nos sustenta, nós estamos seguros. Jesus é a nossa segurança. Já mudou tudo aqui, vamos lá. Já mudou tudo aqui. Olha o que vai dizer para nós Filipenses capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Estou ouvindo umas boas risadas aí atrás. Depois me conta a piada também, por favor. Glória a Deus. Filipenses capítulo 4, versículo 4 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens.
O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. Sejam conhecidos as vossas orações e súplicas com ações de graças, ou seja, com gratidão. Nós oramos a Jesus mesmo com o barco afundando, mas estamos agradecendo a Ele, porque os nossos olhos não estão enxergando, não enxergam com olhos espirituais a provisão e o sustento de Jesus, o seu socorro. Não se baseie com o que você enxerga com os seus olhos naturais nessa noite. Com os seus olhos naturais, você vai dizer: não tem jeito, não vai acontecer, não vou conseguir vencer, não tem como. Mas quando eu oro ao Senhor, mesmo que não tem jeito aos meus olhos, e eu oro agradecendo a Ele, com ações de graça: Senhor, eu te agradeço, Jesus, pela tua resposta, seja ela sim, ou seja ela não. Será que você está acostumado, mal acostumado, a somente dar graça a Jesus quando Ele te diz sim? Mas e quando Ele diz não? Qual é a nossa resposta diante disso? Quando Deus diz não para aquilo que nós estamos pedindo, e até mesmo o não de Deus é a provisão e o cuidado dEle. O não de Deus é livramento para você. Então em tudo dai graças pelos nãos de Deus, pelas orações não respondidas. Sabe por quê? As orações não respondidas são orações que nós fazemos não segundo a vontade de Deus, mas segundo a nossa. E é talvez por isso que muitas orações nossas não estão sendo respondidas, porque nós queremos do nosso jeito, da nossa maneira, no nosso tempo. E Deus diz não para nós quantas e quantas vezes, e muitas vezes é livramento, muitas vezes é provisão, muitas vezes é cuidado, porque Deus é Pai e nós somos filhos, e o Pai sabe o que deve dar para o filho e o que deve não dar. O Pai sabe a forma de ensinar o filho. O Pai sabe que o filho não pode colocar o dedo na tomada, porque vai tomar choque. O Pai sabe de tudo isso, e muitas vezes Deus permite que nós venhamos colocar o dedo na tomada, para tomar uma lição, muitas vezes. Porque quando o choque vem, aí nós paramos, o coração acelera, então nós começamos a refletir sobre aquilo que nós fizemos, ou planejamos. Sabe quando Paulo disse isso aos Filipos? Na carta aos Filipenses, Paulo diz por 14 vezes: alegrem-se, regozijem-se. Por 14 vezes nós encontramos nesta carta tão curta de 4 capítulos, Paulo dizendo para aqueles irmãos amados, dizendo: regozijem-se, alegrem-se. Meus irmãos, vocês sabem aonde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Paulo estava preso. Paulo estava entre as correntes. Paulo estava na sua primeira prisão. E qual foi a mensagem dele para a igreja de Filipos? Alegrem-se, sejam alegres. Ele poderia murmurar e reclamar: olha onde eu estou, me ajudem, me socorrem por favor, olha o que está acontecendo. Ele poderia estar desesperado, mas ele está escrevendo uma carta para eles, de instruções. E diante dessas instruções, a máxima é: alegrem-se, regozijem-se. Sabe por que isso, meus irmãos?
porque na continuação do versículo, sabe o que vai acontecer? Paulo vai dizer assim no versículo 11: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Versículo 12: sei passar por necessidade, e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância, e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito e enfrentando escassez. E agora vem o versículo 13, que é uma bomba para todos nós nessa noite. Paulo está dizendo que ele tem experiência tanto na fartura quanto na pobreza, quanto na dificuldade, quanto em tudo dando certo. Paulo diz que ele tem experiência tanto numa coisa quanto na outra. E agora o versículo 13 vem com uma bomba para a igreja de Jesus essa noite. Ele diz assim: diante da escassez, diante do fracasso, diante das lutas, diante das tempestades, diante também das alegrias, das vitórias, diante de todas as circunstâncias que eu já tive experiência. Então ele diz no versículo 13: diante de tudo isso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aqui está a chave para entendermos essa palavra, para chegarmos nesse nível de dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E todas as coisas é realmente todas as coisas, ou seja, as coisas boas e as ruins. E ele está nesse nível que ele também quer levar a sua igreja nessa noite, para podermos dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é fé, é confiança no Senhor de forma sobrenatural. Eu quero te convidar essa noite a exercer a sua fé, com súplicas, orações, com ações de graças. Quantas vezes nós choramos, quantas vezes nós estamos em uma situação de aperto, e nesse momento, sabe o que nós fazemos? Nós corremos para o Senhor, nós oramos, nos ajoelhamos, nós suplicamos. E nesse dia o Senhor falou: será que essa circunstância não é para que você dobre mais os seus joelhos diante da minha presença? Porque nós ficamos mal acostumados quando tudo vai bem, quando tudo dá certo. Nós já não lemos a Bíblia como líamos antes, não oramos como orávamos antes, não buscamos a Deus como buscávamos antes, porque afinal as coisas estão dando certo. Mas quando as coisas apertam, nós corremos para Jesus. E não é errado isso. Não é errado, porque o único motivo de as nossas orações não serem respondidas é quando eu sou orgulhoso. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, ou seja, há uma resistência de Deus para com o soberbo. Mas o versículo continua dizendo assim: mas Ele dá graça aos humildes. Os soberbos não têm acesso para com Deus, a sua soberba impede o relacionamento com Deus. Mas aqueles que reconhecem a sua fraqueza, sabe o que o Senhor fala para nós? Então eu te faço forte. Paulo, ele diz: quando eu sou fraco, é que sou forte. Porque a força não vem de nós mesmos, mas a força vem daquele que tudo pode fazer em meu favor. Nessa noite eu vim aqui para ativar a sua fé de uma forma sobrenatural. Enquanto eu estava caminhando agora, fui no banheiro, e eu lembrei que eu não trouxe a minha bombinha de Berotec, e eu orei assim: Senhor, me ajuda, porque eu estou sentindo um pouco de falta de ar. E naquele momento eu orei ao Senhor, e confiando plenamente que ia dar tudo certo.
uma oração respondida. Depois o Senhor falou comigo claramente assim: Espírito Santo, nessa noite tem pessoas sofrendo com o luto. Nessa noite tem pessoas que ainda estão sofrendo com o luto. Fale a respeito disso nessa noite, para que possamos encontrar a graça de Deus diante dessa circunstância, diante do maior terror de todos da terra, que é a morte. Talvez o maior medo da humanidade é a morte. E o Espírito Santo me trouxe à memória as situações em que nós vivemos, eu e a Sula, as experiências que nós estamos tendo nesses anos, nesses meses com a morte, diante de tantas perdas, diante de tanto luto. E eu estava no banheiro, o Espírito Santo me lembrou que há 6 meses atrás a minha mãezinha veio a falecer, e nós estávamos em casa cuidando dela já há 6 meses, ela acamada, usando fraldas, uma situação terrível, com as feridas no seu corpo já, escarra, e a Sula cuidando dela. E as minhas orações é o Senhor, faz a tua vontade. E no momento desses meses, desses dias, o Senhor foi ministrando no nosso coração, e um dia Deus disse: fala com a sua mãe, pergunta para ela se está tudo bem, prepara o coração dela. Eu disse: mãe, como você está? Mamãe, tem alguém para você pedir perdão? Como é que você está com Jesus, mamãe? Naquele momento, mamãe disse: eu preciso pedir perdão para 2 pessoas, para o meu filho, que é meu irmão, e para a Sula, minha esposa. Então, a Sula foi até ela pediu perdão, houve um quebrantamento, choro, glória a Deus por isso. O meu irmão, a situação era a seguinte: eu nasci na cidade de Ibiaçá, eu tenho certeza que ninguém conhece, ou talvez 1 ou 2. Ibiaçá, no interior do estado, depois de Passo Fundo, uma cidade que é tão grande, que você caminhar em linha reta, correndo, dá uns 2 minutos. Grande, uma barbearia, um mercado, uma rodoviária, uma igreja, e acabou. E quando eu tinha 2 anos, minha mãe fugiu do meu pai, fugiu dele e veio para Canoas. E também o meu irmão, que já era de outro casamento, só que o meu irmão era deficiente físico, ainda é. E nós viemos para Canoas, e quando minha mãe se relacionou com outra pessoa, que foi meu padrasto, o meu padrasto disse assim: olha, esse eu aceito, no caso eu, mas ele não. E a minha mãe abandonou o meu irmão, deixou morando com a minha avó. Essa era a circunstância. Então, talvez para nós, meu Deus, que coisa terrível, mas o perdão de Deus alcançou ela. Nós erramos. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos comparar os nossos pecados com os dos outros, e nós se achamos mais dignos do que os outros, porque não achamos tão grave assim. Mas todo pecado é uma afronta contra Deus, seja ele pecadinho, pecado médio ou pecado grande, tudo é uma afronta contra Deus. Nós estamos no mesmo barco. Se o perdão não estiver nas nossas línguas, sabe o que vai estar? Acusação, murmuração, difamação. Se o amor não estiver nas nossas línguas, vai estar palavras torpes, palavras de ódio. É por isso que tanto nós precisamos buscar a presença do Espírito Santo de Deus continuamente, porque nós erramos e falhamos, mas Deus perdoa os nossos pecados. Deus perdoa você, assim como Ele me perdoa, assim como eu peço perdão todos os dias para o Senhor. Eu digo: Senhor, tem misericórdia da minha vida,
pobre, cego e nu. Esses dias eu fui pregar num lugar, eu disse: aqui está um moribundo pregando a moribundos. E daí o irmão ficou bravo, veio falar no final: eu não sou moribundo, coisa nenhuma. Eu disse: então tá, então você é perfeito, maravilhoso. Mas ele veio pedir perdão. E depois ele teve a compreensão de realmente quem ele é. E é isso que nós somos. É isso que nós somos. Olha o que está acontecendo, o assunto do momento. Racismo ainda, gente. A gente está falando de racismo ainda. Que absurdo é esse? Que absurdo! Por causa da falta de amor na humanidade. Porque ainda as pessoas se acham superiores às outras. É isso. Mas nós estamos no mesmo barco. Não tem ninguém melhor ou pior. Todos somos pecadores, mas também todos recebemos a graça de Deus quando vamos até Ele. É simples. Daí naquele momento eu fui falar com a minha mãe. Mãe, ela pediu perdão, tudo. Essa é uma situação difícil, eu comecei a orar: Senhor, faz a tua vontade. Nos últimos dias, Senhor, que ela venha descansar no Senhor. E daí Deus falou comigo assim: vá e libera ela, fala para ela. E como um filho não é fácil fazer essas coisas. Eu cheguei: mamãe, um dia de noite, depois de vir da igreja, digo: mamãe, eu quero dizer para ti que eu te libero. Você pode morar com Jesus, fica tranquila. Então no outro dia, no amanhecer, ela veio a falecer nos nossos braços. A segunda pessoa que falece nos nossos braços, meu e da Sula. Porque a primeira pessoa foi meu padrasto, que também morreu nos nossos braços, e que também estava vivendo uma guerra espiritual entre o inferno e o céu. Mas nós oramos ao Senhor, suplicamos a Ele a graça e a misericórdia sobre ele, e Jesus salvou ele também no final da sua vida. Eu lembro que nós chegamos lá quando ele estava para morrer também em casa, e eu fiquei apavorado, comecei a ligar para o SAMU. Eu nunca tremi tanto na minha vida. Esqueci o número do SAMU, esqueci como é que fazia ligação no celular. Eu comecei a ligar e nós oramos. Ele fez uma oração, ele se arrependeu dos pecados, ele pediu perdão. E daí sabe o que aconteceu? Ele estava cego, não chegava a nada mais. Mas as únicas palavras que ele começou a falar: Jesus me leva. E ele dizia assim: Lucas, meu nome para quem não sabe é Ivan Lucas. Ele disse assim: Lucas, eu quero morar com Jesus. Eu quero morar com Jesus. Quando de repente ele olhou para frente e disse: eu estou vendo, Jesus, Ele é lindo, Jesus, eu quero morar com Ele. Lucas, eu quero morar com Jesus, Jesus me leva. E naquele momento ele veio a falecer nos nossos braços. Ele viu Jesus. Eu estou falando sobre isso para algumas pessoas, está fazendo sentido nessa noite, eu tenho certeza. E aqui eu sou conhecido como o pastor dos velórios, para quem não sabe, de tanto velório que eu faço. Nunca fiz tanto velório na pandemia. Caixão fechado, lacrado, uma tristeza só. Já fiz velório com 3 pessoas, 3. Nem a família do falecido foi. Já fui velório que não tinha lugar para estacionar, não tinha lugar para... todo mundo apertadinho assim. Já fui velório de criança, de jovem, adolescente, de uma mãe, de um pai. Até ontem eu estava contando para um pastor sobre uma situação que eu vivi. Há uns 2 anos atrás, nós tínhamos uma vigília para acontecer na igreja. E naquela manhã, nós recebemos uma ligação: pastor, eu sou a irmã do fulano de tal, e ele está congregando com vocês faz 1 mês.
Ele estava desviado, longe da casa de Deus, fazia 17 anos. 17 anos. Mas faz um mês que ele voltou para Jesus. Está tão feliz como nunca antes na vida dele. Ele até comprou um teclado para tocar na igreja. E hoje, ele ia ir na vigília. Mas à madrugada, ele teve um ataque fulminante no coração e veio a falecer. O senhor pode vir fazer o velório dele? Eu vou fazer sim, é claro. Cheguei no velório, um rapaz de 33 anos de idade. 33 anos. Eu cheguei lá. E os colegas de trabalho deles, todos unânimes, falando: pastor, eu nunca vi ele tão feliz na vida como o último mês. Deus salvou aquele menino, aquele homem, recolheu ele para si. E é exatamente essa perspectiva que nós temos que ter da morte. Sabe o que é? Deus está nos chamando para perto dele de uma vez e sair dessa bagunça toda desse mundo. Quando eu estava com Covid mal em casa, já tinha tomado 3 antibióticos, nenhum fazia efeito, febre há dias, pulmão comprometido, uma situação terrível. Eu pensei em pedir para Jesus me levar. Mas aí na hora eu lembrei, mas eu não posso ser egoísta, porque eu tenho uma família para cuidar, eu tenho pessoas para cuidar. Mas a minha vontade era de estar com Cristo Jesus, porque é muito melhor do que viver aqui na terra, é muito mais superior, é muito superior, não há comparação viver com Cristo. Ainda no ano passado, quando eu estava com Covid, o meu tio pegou Covid, que era a pessoa que era um pai para mim, a representação de um homem, de Deus, pastor da Assembleia de Deus, um homem que eu amava, eu tinha o prazer de tomar café com ele. Quando ele me chamava para tomar café, eu largava tudo, porque eu tinha prazer de estar sentado com ele. Um homem sábio, reto, correto, 66 anos de idade, pegou Covid junto comigo, mas ele veio a falecer. Foi triste, foi muito difícil. Também uns anos atrás, uma tia minha, 54 anos de idade, tu olhava para ela assim, tu dava 39, uma mulher linda, professora de química, física e matemática, só as boas, inclusive me deu aula. E a minha tia era uma pessoa de Deus, uma mulher de Deus, incrível, incrível. Ela se aposentou e descobriu o câncer. Daí nós chegávamos para lá, para visitar ela, eu chegava e eu pensava: Senhor, o que eu vou dizer para ela hoje? Qual é a palavra de ânimo, Senhor? Meu Deus, o que eu vou dizer? Nós chegávamos lá, em vez de nós ter uma palavra de ânimo, ela tinha palavra de ânimo para nós. Ela sorria, ela tinha dores horríveis, mas ela estava sempre sorrindo. Depois de um ano ela veio a falecer. E sabe o que eu digo sempre? A minha tia, ela foi curada, porque essa é a promessa do céu. Apocalipse 21, penúltimo capítulo da Bíblia, diz que novos céus e uma nova terra. Lá não haverá mais dor, enfermidade, tristeza, angústia. As coisas velhas já se passaram, tudo é novo, corpo novo, olhos novos, tudo. Diante do luto, meu irmão, entenda que Jesus é aquele que pode acalmar o seu coração. Eu sei o quanto não é fácil. Eu já fiz velório que eu chorava mais que as pessoas que estavam lá. Eu lembro que teve um que eu tive que fazer logo após o meu tio morrer. Gente, eu fui assim, eu não aguentava mais. Senhor, eu não vou conseguir fazer o velório porque eu estava chorando tanto. Eu não sei o que as pessoas pensaram, porque eu sei a dor que é perder alguém. Eu sei qual é a dor disso. Mas a palavra de Deus para nós hoje é: alegrem-se, alegrem-se. A morte para o cristão é o início da vida. É o início da vida.
Sabe por quê? Jesus disse no Evangelho de João: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá eternamente. A promessa das Escrituras para nós Ele é a vida eterna. A nossa vida não se resume a esse mundinho terrível aqui não, mas há uma vida eterna nos esperando. E enquanto isso, nós vamos erguer a cabeça e nos alegrar no Senhor, sabendo que Ele vai nos sustentar, sabendo que Ele vai curar as nossas feridas, Ele vai fazer nós sermos curados desse luto, dessa angústia, e então eu poderei encher a minha boca para dizer: eu tudo posso naquele que me fortalece. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Jesus venceu o inferno e a morte por mim e você. A cruz. A cruz significa vida eterna para a igreja de Jesus. Vida em abundância. Meus irmãos, eu não sei qual é a sua luta, dificuldade ou enfermidade, mas a palavra de Deus para você hoje: alegrem-se, alegrem-se, olhe para Jesus, Ele é a sua alegria. Não há alegria nas coisas do mundo, não há alegria em objetos, em carro, em casa. A alegria é momentânea, quando nós compramos um carro novo, quando nos mudamos, a alegria é momentânea, depois de meses já não é mais a alegria que nós tínhamos como compramos, mas há uma alegria eterna disposta a todos nós, uma alegria que não importa se eu estou bem, se eu estou mal, se eu tenho, se eu não tenho, mas essa alegria é contínua na nossa vida, que é a alegria que vem dos céus, a alegria de Jesus, a alegria da salvação. É essa alegria que Ele quer para a igreja dEle, para mim e para você, para mim e para você. Jesus é poderoso, meus irmãos. Olha que coincidência nessa noite. Acabei de encontrar uma irmã tão amada de anos, a Elizabeth, que está ali. Olha só que coincidência. Não tinha planejado nada disso, Beth. Mas a Beth um dia pediu para nós orarmos pelo irmão dela no hospital. E eu fui lá orar no hospital pelo irmão dela que estava com câncer na cabeça. 40 e poucos anos, um homem novo, cheio de vida, com seus filhos, sua esposa. E eu fui orar por ele. E eu tive uma das experiências mais lindas que eu poderia ter. Eu cheguei lá para orar para aquele homem, falar sobre Jesus para ele, apresentar Jesus, a alegria da salvação em Jesus. E eu comecei a falar sobre o Evangelho para ele. Sabe o que ele me disse? Chorando. Ele me falou chorando. Ele disse: pastor, será que Jesus me aceita? Naquele momento eu pensei: meu Deus. Eu falei: meu irmão, não só te aceita, como Ele já te aceitou. Você pertence a Ele, você é dele, não importa o que vai acontecer, você já está com Ele. Na segunda-feira ele veio a falecer, mas na segunda-feira, para nós, pode ter sido a morte, mas para ele, para Cristo, foi o início da vida eterna, totalmente curado, restaurado, e ele está com Cristo agora, juntamente com os anjos, cantando: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Se eu pudéssemos perguntar para qualquer um que subiu para os céus, se ele gostaria de voltar, ele dizia: não, jamais, não me tire daqui, eu não quero voltar, eu quero ficar com Cristo Jesus. Qualquer um dos seus familiares, se você perguntar: você quer voltar? Não, me deixe aqui. Aqui é infinitamente melhor. A palavra de Deus para você nessa noite: você que está lutando, pelejando, permaneça firme, alegre no Senhor. Olhe para Jesus. Ele pode curar a sua dor, o seu luto. Ele pode tornar o pranto em alegria.
regozijem-se nessa noite, regozijem-se no Senhor. Ele é vida eterna, Ele é a vida eterna. Vivam nessa terra como você já estivesse no céu. Aqui é a preparação para um dia estarmos no céu com Jesus. Então entenda que tudo que acontece aqui é uma preparação para estarmos prontos para estar com Cristo Jesus. Deixe ser aperfeiçoado por Jesus nesses dias. Deixe ser usado pelo Espírito Santo nesses dias. A Sula, minha esposa, ela perdeu um primo, irmão, que ela cuidava, convivia, 14 anos de idade. Ela perdeu ele afogado, e ela viu, ela estava junto no rio, e ela viu o seu primo, que era como um irmão para ela, falecer, diante dos seus olhos. A morte pode estar perto, mas a vida também está do nosso lado. Há uma promessa para nós nas Escrituras, há uma promessa de vida eterna com Ele. Nessa noite, alegrem-se no Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite, meu irmão. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós encontramos Paulo falando para nós essa noite: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez digo, alegrem-se. Jesus quer derramar alegria sobre nós essa noite. Alegria do alto. Uma alegria que para o mundo pode ser incompreensível. Como você consegue sorrir diante dessa circunstância? A resposta é Jesus. Jesus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Seguro estou nos seus braços. E ainda que a morte me alcance, Jesus venceu a morte em meu lugar. E eu tenho vida eterna com Ele me esperando. A morte para o cristão significa o início da vida. A morte não pôde deter Jesus. Talvez o gostinho da morte do inferno foi 2 dias, porque Jesus foi crucificado, foi morto naquela cruz. E talvez o inferno celebrou aquele momento, mas não imaginavam o inferno, os demônios, que não se tratava de um homem qualquer, mas ali estava o Deus encarnado, aquele que tomou as chaves do inferno e da morte. Esse é o Jesus, o Deus que nós servimos, o único Deus que vence a morte. É o nosso Deus, é Jesus, o nosso Salvador. Todos os grandes líderes desse mundo, todos eles morreram, estão sepultados. Pode-se encontrar os ossos dele, mas o nosso Salvador não tem sepulcro. O sepulcro está vazio, não tem ossos, não tem nada, porque Ele está vivo no seu trono e reina para todos sempre. Essa é a visão que nós temos que ter do nosso Deus. Jesus, o Deus forte e poderoso nas batalhas, Ele é o Rei da glória. Os 4 evangelhos nos mostram Jesus sendo maltratado, cuspido, chicoteado, maldito, chutado. Colocaram uma coroa de espinhos na sua cabeça. Ele verteu sangue, ele suou sangue. Feriram o seu lado, rasgaram as suas costas com azorrague, aquele chicote com ferros na ponta, que toda vez que ele era chicoteado, quando puxava de volta, arrancavam pedaços da sua pele.
Esse é Jesus dos 4 evangelhos, um Deus manso, humilde, que foi rejeitado, maldito, cuspido. Mas o Jesus que nós servimos não é mais essa imagem que nós temos que ter dele, não, porque ele é o Cristo ressurreto. A imagem que nós temos que ter de Jesus é como a de João na ilha de Patmos, em Apocalipse capítulo 1. Sabe o que João diz a respeito de Jesus? Como Jesus é hoje, como Jesus é agora. Ele diz assim: então vi alguém semelhante a um homem no meio dos 7 candelabros, e ele vestindo uma túnica longa e uma faixa de ouro na altura do peito. Sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, seus olhos eram como chama de fogo, seus pés eram parecidos com um metal brilhante, refinados em uma fornalha, e a sua voz era como voz de muitas águas. Na mão direita segurava 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. O seu rosto brilhava mais que o sol em seu fulgor. Igreja de Jesus, quando vi isso, caí aos seus pés como se estivesse morto. Mas ele pôs a sua mão direita sobre mim e disse: não temas, não temas, eu estou vivo, estive morto, mas agora vivo pelo século dos séculos, e tenho as chaves do inferno e da morte. Esse é Jesus. Lhe apresento Jesus como ele é hoje: Deus forte e poderoso nas batalhas, sentado num alto e sublime trono. Ele rege e governa todo mundo, ele sustenta cada um de nós, e ele mais uma vez diz para todos nós: tudo posso naquele que me fortalece. É nesse Jesus que nós podemos nos fortalecer todos os dias. Não é mais o Jesus sofrido, mas é o Jesus exaltado. É o Jesus todo poderoso, que rege e governa todo mundo. A sua vida está nas mãos de Jesus. Não há mais motivo para tristeza. Que toda a tristeza vai embora nessa noite. Há uma nova alegria te esperando. Feche seus olhos, igreja. Vamos cantar nessa noite com toda a nossa força. Com toda a nossa força. Alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor. Lagoinha Canoas. Fui tremendamente abençoado por essa mensagem. Eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo. Nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.